Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mauro Filho, fundador da Eletron Seguro Solar, e eu resolvi preparar esse vídeo para explicar para vocês o que é o seguro de risco de engenharia, o que isso cobre e como é que funciona, tá? Importante, tá? Vocês têm que ter em mente que o seguro de risco de engenharia é o seguro que vai cobrir a obra, ou seja, o período da instalação e montagem do sistema fotovoltaico. É comum no mercado alguns distribuidores, na verdade vários distribuidores, já oferecerem esse seguro de alguma forma para vocês. Muda um pouquinho o modelo, mas não é tão difícil encontrar fornecedores, distribuidores que fornecem esse seguro, tá? Quando vocês tiverem essa possibilidade, usem, tá? Independente se o distribuidor for dar esse seguro como um benefício, ou se for cobrar a parte, mesmo que cobre a parte, contrate via distribuidor, tá? Então, assim, a primeira regra, se você puder fazer esse seguro via um distribuidor, faça, porque você vai ter mais coberturas, você vai ter valores de coberturas maiores e franquias menores também, tá bom? A gente atende, tá, diversos distribuidores que já oferecem esse tipo de seguro. Não vou falar eles aqui porque, enfim, tá sempre entrando novos clientes e provavelmente eu ia esquecer de alguém agora de cabeça. Mas vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa, tá? Se vocês puderem ter esse seguro via distribuidor, ótimo, tá resolvido. Agora, existem outros distribuidores também, grandes distribuidores, que não te oferecem essa opção, tá? Não vão te dar o seguro de risco de engenharia. Nesses casos, vocês podem contratar direto pela plataforma da Eletron. Eu estou com a plataforma aberta aqui, a gente vai fazer um tour pela plataforma e aí eu vou explicar como é que funciona as coberturas e a contratação também por aqui. Então vamos lá, turma. Tem um videozinho aqui, tá? Que ele vai explicar de uma forma resumida como é que funciona. Mas basicamente na plataforma você vai ter 4 opções, tá? 4 planos. Então tem o plano 100, que vai atender projetos até R$100.000 e veja, aqui entra o primeiro ponto importante, tá? Eu estou falando em projeto, não estou falando em gerador. Porque lembra, é um seguro da obra, não é um seguro do equipamento durante a instalação. Ele vai cobrir também danos ao equipamento durante a instalação, só que cobre muito mais coisas. É um seguro da obra, da instalação e montagem desse equipamento. Então, sempre tem que contratar o seguro pelo valor total do projeto, tá bom? Temos o plano 100, que é o de início, tá? É o de partida, é o plano que vai atender projetos até R$100.000. Mauro, tem um projeto aqui de R$10.000, é aqui que você vai contratar. Tem um de 20, é esse daqui que você vai contratar, até R$100.000, tá? Aí, a gente tem um plano para projetos até 300 mil, o plano 300. Mesma coisa, Mauro, estou com um projeto aqui de 250, qual que eu faço? Plano 300. Temos uma opção do plano 600 para projetos até R$600.000. Mesma coisa, Mauro, estou com um projeto aqui de 500, em qual que eu enquadro? No plano 600. E a gente tem o plano 1 milhão, para projetos até 1 milhão. E se eu tiver um valor acima de 1 milhão, Mauro, não faz? Fazemos, só que daí a gente trata de uma forma mais dedicada, tá? Recentemente, agora, essa semana, a gente emitiu um seguro para uma usina de 29 milhões. Então, enfim, a gente atende aí outras demandas, mas valores superior a 1 milhão, aí a gente já atende de uma forma mais dedicada. Até 1 milhão, direto pela plataforma, bem simplificado. Então agora, a gente vai falar das coberturas, tá, pessoal? O que muda de um pacote para o outro é somente o valor das coberturas. As coberturas são as mesmas. A cobertura básica do seguro de risco de engenharia é a cobertura que vai cobrir danos ao kit gerador fotovoltaico durante a instalação. Coisas que a gente atende diariamente, tá? Todos os dias, sem exceção, porque, enfim, muito pela operação de distribuição, a gente tem aí várias obras seguradas simultaneamente e por isso também tem muito sinistro. Mas exemplos, tá? Do que é mais comum? Queda, né? Então derruba módulo, deixei o módulo encostado na parede, escorregou, caiu, quebrou. Tava transportando o módulo, escorregou, eu segurei pelo cabo, arrebentou.
Na hora de movimentar o pallet com a empilhadeira, o garfo da empilhadeira furou o pallet e quebrou o módulo. Tombou o pallet na hora de descarregar com a empilhadeira. Enfim, na hora de içar o pallet caiu. Na hora de içar o módulo bateu numa quina da laje e caiu. Derrubei uma ferramenta em cima do módulo e quebrou. Todo santo dia a gente atende esse tipo de situação. Microinversor. Derrubou o microinversor de cima do telhado. Queimou um canal na hora de energizar, de comissionar. Todo santo dia a gente atende esse tipo de situação. Danos ao kit gerador durante a instalação, então, são amparados na cobertura básica do seguro, tá? Além disso, outros eventos podem acontecer também de força maior. Um vendaval durante a instalação, tá? Pode acontecer de repente, um roubo ou um furto qualificado. Então, o pessoal de noite arromba o local da instalação e furta cabo, furta inversor, furta módulo, tá? Isso é atendido aqui também na cobertura básica. A gente já teve casos de alagamento, usina de solo que o pessoal estava instalando e choveu muito, alagou, a usina ficou embaixo da água, foi atendido aqui na cobertura básica. A gente já teve casos que o cachorro do cliente final roeu os conectores MC4. E aí a gente atendeu aqui também, tá? Então, é um seguro que cobre danos em geral aos componentes do gerador fotovoltaico, beleza? Isso é a cobertura básica. A cobertura de despesas extraordinárias. Agora eu vou passar aqui uma por uma. Tem uma explicação aqui, tá? Tem exemplos. Vou falar rapidinho aqui, passar cobertura por cobertura para também não ficar muito longo o vídeo. Cobertura de despesas extraordinárias. O que é isso, Mauro? Bom, vamos lá. Se você tiver um sinistro, enfim, qualquer um desses exemplos que eu acabei de falar, você pode ter uma despesa adicional de mão de obra. Então, imagina que você quebrou um módulo lá na instalação do seu cliente, mas continuou a obra, você não parou a obra porque quebrou um módulo. E aí você, enfim, foi contratar, terminou a instalação, até você comprar um outro módulo, esse módulo chegar, enfim, você teve uma diária adicional do instalador lá para concluir a instalação. Entra aqui, tá? Então, despesas extraordinárias cobre mão de obra adicional em função de um sinistro, tá? Importante, em função de um sinistro, sempre em função de um sinistro. Mauro, atrasou aqui porque choveu muito, eu vou ter que contratar mais gente. Isso, a chuva não é um sinistro, tá? Sempre em função de um sinistro. Despesa com desentulho. Imagina que, enfim, se você tem um sinistro lá de um vendaval que voa um monte de módulo, isso cai e quebra, você vai ter que dar uma destinação correta para esses módulos. Isso pode gerar uma despesa. Você pode ter que mandar isso para algum lugar, pode ter que alugar uma caçamba, enfim. Então, cobre despesas de desentulho, bem fácil, tá? Danos físicos em consequência de erro de projeto. Essa cobertura, tá, pessoal, assim, sendo muito sincero com vocês, ela entrou no escopo inicial porque parecia fazer sentido, mas na prática ela acaba sendo uma redundância da cobertura básica. A gente nunca atendeu um sinistro de erro de projeto, tá? Porque normalmente os danos eles são atendidos na cobertura básica. Então imagina lá que o que seria um erro de projeto? O pessoal dimensionou lá uma estrutura, na instalação essa estrutura cedeu e os módulos caíram e quebraram. A queda dos módulos, o dano ao gerador, a gente atende na cobertura básica, tá? Então, ela acaba sendo redundante na prática, tá? Tomem cuidado, porque tem gente vendendo esse seguro, falando que esse é um diferencial e na prática não é, tá? Não, enfim, tenho que ser sincero com vocês. Tá aqui, inicialmente a gente pensou que poderia fazer sentido, acaba sendo uma redundância, melhor deixar aí do que tirar, tá? Vai que um dia precisa, até hoje a gente não teve nenhum caso que se enquadrou em erro de projeto. Mas aí tem uma pegadinha, tá? Que o pessoal fala do it-self, e aí eles veem esse it-self como uma diferença. Que, repito, não faz diferença nenhuma na prática, tá? Não se preocupem com isso. Esse it-self no erro do projeto é o próprio erro em si. Então, nesse exemplo que eu dei, a estrutura cedeu porque um parafuso foi mal dimensionado. O seguro ia cobrir tudo, menos o parafuso que foi mal dimensionado, ou seja, o erro.
tá? Mas repito, tá aí, enfim, deixa na prática, dificilmente vocês vão usar. Responsabilidade civil. Aqui é muito importante, tá? Se tiver um acidente que cause dano material ou corporal a terceiros, é essa cobertura que vai cobrir. Então, num exemplo desse, enfim, de uma queda de um módulo, esse módulo cai em cima de um carro de um vizinho, o módulo é atendido na cobertura básica, o carro do vizinho na cobertura de responsabilidade civil, danos materiais a terceiros. Temos uma cobertura de danos morais. Imagine que tinha alguém dentro do carro e essa pessoa se machucou. Provavelmente, num acidente com vítima, existe uma demanda de dano moral. Tá? Tem uma cobertura para isso também. Responsabilidade civil empregador, legal e importante. Tá? Não é um seguro de vida. Ele é similar, mas na prática não é um seguro de vida. Qual que é a diferença? O seguro de vida ele vai indenizar, independente de culpa, de responsabilidade do empregador, independente de ser um acidente de trabalho ou não. Se você tem um seguro de vida para o teu funcionário, ele está de férias, vai para a praia, entra no mar e se afoga, o seguro de vida vai pagar. Então, e importante, tá? Aqui vale mais uma ressalva. Fica esperto com a convenção coletiva, tá, do teu sindicato, porque muitas vezes o seguro de vida ele é obrigatório na convenção coletiva de trabalho. Então, uma coisa não vai substituir a outra, tá? O que cobre, então, a responsabilidade civil empregador? Se durante a instalação, ou seja, a execução do serviço, acontecer um acidente e um funcionário ou prestador, pode ser terceirizado, tá? Contudo, você tem que ter um contrato com esse prestador, não pode ser informal, sofre um acidente e vem a falecer ou ficar inválido, tá? Então, primeiro ponto importante, não é um seguro de vida. Segundo ponto importante, vai cobrir morte e invalidez, tá? Morte e invalidez, desde que o empregador, ou seja, você, seja responsabilizado pelo acidente. Então, obrigatoriamente precisa ter uma demanda judicial. Teve um acidente, teu funcionário sofreu uma queda e ficou inválido, ele não morreu. Ele entra com uma ação contra você, um processo, dizendo que ele ficou inválido, que ele não pode mais trabalhar e pede uma indenização. Aí esse seguro ele vai ser acionado, tá? Ele é muito mais para proteger o empregador do que um benefício para o empregado. Existe uma cobertura de danos morais por responsabilidade civil empregador, mesma coisa que batata, se tiver aí uma demanda, provavelmente vai ter aí danos morais junto. Tem uma cobertura de lucros cessantes, e aqui importante também, tá? Lucros cessantes a terceiros. Terceiros. Então imagina que você está instalando um sistema fotovoltaico e no terreno do lado tem uma garagem de ônibus, por exemplo, e aí dá um vendaval, voa um monte de módulo, cai em cima dos ônibus e danificam vários ônibus. E esses ônibus eles ficam impedidos de rodar, né? Então vamos lá, a gente vai acionar várias coberturas nesse caso. Os módulos que voaram, cobertura básica. O dano material aos veículos, responsabilidade civil. O tempo que esses ônibus ficaram parados e deixaram de faturar, lucros cessantes a terceiros. E exclusivo a terceiros, tá? Propriedade circunvizinha. Esse aqui cobre danos à propriedade do cliente final, não é do vizinho, é do cliente final, tá? Coisas que a gente já atendeu aqui. O pessoal derrubou módulo em cima do carro do cliente, né? Um módulo, cobertura básica. O carro do cliente, porque aí não é do vizinho, não é do terceiro, é do cliente, propriedades circunvizinhas. Desabamento, tá? E aqui, parênteses, a gente já atendeu vários casos de desabamento, todos foram atendidos, porém, num evento desse, a seguradora vai questionar o laudo estrutural prévio. Então, o fato de você ter o seguro não vai te desobrigar ou te dar uma carta em branco para que você não tenha esse cuidado com a parte estrutural. O seguro cobre? Cobre, mas ele vai desde que você tenha tido esse cuidado estrutural, tá? Então, uma coisa também não substitui a outra. Salvamento e contenção de sinistro. A gente já teve casos também que o pessoal começou a instalar um sistema,
fotovoltaica, viu que o telhado começou a ceder e não chegou a desabar completamente. O pessoal calçou lá, alugou andaime, enfim, fez ali, escorou e isso gerou um custo. Isso o seguro cobre, tá? Tudo que você fizer para evitar um dano maior vai ser ressarcido nessa cobertura. E tem uma cobertura de transporte também, tá? Aqui muito importante, a cobertura de transporte ela só vai valer quando o transporte for feito com frota própria. Ou seja, você recebeu do distribuidor esse gerador na tua empresa, e aí você está transportando com o teu caminhão, com a tua carretinha, com a tua caminhonete pro cliente. Aí tem uma cobertura para isso, tá? Quando o transporte ele é terceirizado, aí não, aí é com a transportadora. E se você não conferir a entrega dos equipamentos e não fizer ressalva na nota, vai acabar dançando com o prejuízo, tá? Então é importante. Sei que isso daí é uma dor comum no mercado, tanto para distribuidor quanto para integrador, a questão do transporte, a questão de conferir os equipamentos, muitas vezes é inviável, mas a cobertura de transporte só vai atender quando o transporte for feito com frota própria. Fechado? Esse daqui é o básico que vocês precisam saber das coberturas. Vamos falar de custo, tá? Esse pacote 100, que é o pacote de entrada, tá? O mais barato que tem, ele custa R$ 286,35. Então, para você fazer o seguro de uma obra até R$ 100.000, o custo é R$ 286,35. Forma de pagamento, um boleto com vencimento para 7 dias. Sempre assim, tá? Para o plano 300, as coberturas são as mesmas, a única coisa que muda é o valor das coberturas, tá? E o custo, R$ 371,55, tá bom? Plano 600, mesma coisa, só aumenta as coberturas. Custo, R$ 651,30. E para 1 milhão, custo, R$ 1.000,55, tá? Também boleto com vencimento para 7 dias. Importante, tá? Esse custo na plataforma da Eletron, ele está aí com em torno de 50% de desconto. Custo normal desse seguro no mercado, a partir de R$ 500 em média, tá? Então, imagine que um projeto de R$ 30 mil, normalmente, aí você pagaria nesse seguro em torno de R$ 500, tá? Na plataforma da Eletron você consegue fazer por R$ 286,35. Para contratar, Mauro, como que faz? Você vai rolar aqui a tela, vai escolher o seu plano, se é o plano 100, o plano 300, o plano 600 ou o plano 1 milhão. Vou pegar aqui o plano 100, você vai clicar em próximo. Tá? Vai marcar aqui que você está falando a verdade, que você está de fato contratando o seguro e só preencher os dados. Teu CNPJ, tua razão social, seu telefone, seu e-mail, o endereço do integrador, data de início da instalação. É legal sempre solicitar a contratação desse seguro pelo menos um dia antes do início da obra. Data de término da instalação. E aqui uma dica, tá? Você pode colocar sempre pelo menos uns 15 dias a mais do que o previsto. Caso haja algum atraso na obra, você não ficar sem cobertura, tá? Então, isso não vai alterar o custo. Mauro, vou começar uma obra hoje, dia 10, e terminar no dia 20. Bota que você vai terminar no dia 30, que você vai terminar no dia 5 do mês seguinte, tá? Porque se chover, se um funcionário faltar, se acontecer alguma coisa, você não vai precisar fazer um endosso para prolongar a vigência dessa pólice, e isso daí vai ter um custo, tá? Então, contrata já com um prazo um pouquinho maior para você ter uma margem de segurança e poder trabalhar tranquilo. Qual é o estágio da instalação? A gente consegue fazer seguro de obras que já começaram, porém que estejam muito no começo, até 20%, tá? Então, se de repente você tem uma obra, tá vendo esse vídeo, tem uma obra que começou ontem, ainda dá tempo de fazer o seguro. Não dá para fazer depois que você ultrapassou aí 20% da instalação, aí não vai ter aceitação. Você vai informar o endereço da instalação e o tipo da instalação, tá? Se é residencial, comercial ou industrial. Aqui estão as franquias.
Cada cobertura tem a sua respectiva franquia. E repito, lembra que eu falei no começo que é importante e legal você fazer seguro via distribuidor, porque quando você faz por lá, as franquias são menores, tá? Aqui não é nenhum absurdo, mas por lá você vai ter a vantagem de ter franquias reduzidas. Ah, por exemplo, a cobertura básica, tá? A franquia é 10% dos prejuízos com mínimo de R$ 2.600. Ou seja, um módulo que você danifique durante a instalação, talvez fique meio que elas por elas aí na franquia, tá? Nesse modelo, via distribuidor, a franquia é menor, você já consegue acionar o seguro com um módulo que danifique durante a instalação. O integrador vai pagar a franquia de fato? Não, a indenização já vai ser feita de forma líquida. Então, Mauro, tive um sinistro aqui, queimei o inversor do cliente na hora de energizar o sistema. Prejuízo, R$ 30.000. Qual que é o valor da indenização? 27 mil. Tá? 30 mil menos os 10% da franquia. Assim que funciona. Clicou em enviar, só aguardar a pólice e o boleto chega no teu e-mail para você trabalhar tranquilo, tá bom? Pessoal, muito importante, tá? A gente já atendeu aqui diversos sinistros, não de um módulo danificado, mas coisas graves, desabamento e situações que, se o integrador não tivesse contratado esse seguro ou não tivesse ganho esse seguro do seu distribuidor, certamente hoje ia estar fazendo qualquer outra coisa menos trabalhando na Solar, tá? Porque não é todo mundo que tem aí R$ 500.000 reservados para, enfim, atender um sinistro desse ou valores até muito maiores, tá? A gente já atendeu aí sinistro de valores até muito maior do que isso. Então, é barato, tá? É acessível, coloca isso no teu preço, fala para o teu cliente que você tem o seguro da obra. Isso é sim também um diferencial, isso demonstra profissionalismo, demonstra zelo, demonstra cuidado com o patrimônio do seu cliente, porque você está lidando com o patrimônio dele, tá? Ou ainda, dá para o cliente, joga na mão dele, fala, olha, se você quiser contratar o seguro da obra, tem um custo a mais, R$ 280 a mais. Quer fazer? É importante, porque, enfim, vai que acontece um acidente durante a instalação, tá? Apesar de que essa vai acabar sendo uma responsabilidade sua. Então, enfim, eu já colocaria isso aí no projeto e informaria que você trabalha, que tua obra é segurada. Isso daí vai trazer um peso e vai te ajudar a vender mais também. Pode ter certeza, o cliente vai confiar, vai ficar mais tranquilo sabendo que está contratando o serviço de um integrador que é preocupado, que é dedicado, que é profissional e que só trabalha com obras seguradas. Tá bom? Um abraço, tudo de bom.